O cerco ao Bolsonaro e aos seus amiguinhos fascistas no resto do mundo está fechando de uma maneira assim que não tinha acontecido nos últimos anos. O que aconteceu depois da derrota do Trump em 3 de novembro é uma mudança muito grande no panorama da política mundial. Estão vindo tempos melhores, ou pelo menos tempos sem a extrema-direita, porque tá todo mundo, parece que é um grande acordo mundial para acabar com a extrema-direita. Infelizmente tem uma parte da esquerda que acha, eles vão acabar com a extrema-direita, depois eles vão vir para cima da gente. Olha, a esquerda sempre foi perseguida, não vai mudar nada. Pelo menos agora eles estão atrás de um inimigo que já causou tantas mortes no Brasil, tantas mortes nos Estados Unidos, que é a extrema-direita. Os governos, tanto lá em Israel como aqui no Brasil, o Bolsonaro está tendo problemas, como lá na Polônia, o único que está mais ou menos ok é o da Hungria, estão todos tendo problemas. O dos Estados Unidos, que era o maior da extrema-direita, o Donald Trump vai enfrentar agora o processo de impeachment no Senado e anota, o Donald Trump vai ser preso em algum momento. Pode demorar um ano e meio, 2, mas o Donald Trump vai acabar preso pelos crimes que ele cometeu quando presidente, até antes de presidente. Por quê? Porque o movimento é acabar com a extrema-direita. Na Polônia está tendo protesto todos os dias contra o governo de extrema-direita. Eu vejo vários bolsonaristas no Twitter, nas redes sociais, eles colocam um nome qualquer, uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha dos Estados Unidos, essa eles não tiram, né? Os caras são capachos dos Estados Unidos até quando o Trump foi chutado de lá. Aí tem sempre uma de Israel e aí uma da Polônia e Hungria. A minha esposa é polonesa, ela fica assim, ela fica envergonhada, ela quer se esconder embaixo, atrás do sofá, assim, de vergonha, quando ela vê um bolsonarista com a bandeira da Polônia. E outro dia a gente pegou um Uber e o cara, eu não dei gorjeta, e a gente pegou, o cara tava com a bandeira do Brasil, uma de Israel, uma da Polônia. Bom que foi uma corrida de 2 minutos, 3 minutos, porque senão, olha, não aguentaria ficar perto de uma pessoa assim. Mas o que está acontecendo é que esses governos estão todos enfrentando o mesmo problema, que é uma pressão internacional muito grande e uma pressão nacional muito grande para que eles caiam. E aqui no Brasil, fora Bolsonaro, cada vez mais gente está contra o Bolsonaro. Temos as carreatas que estão contra o Bolsonaro, inclusive o Plantão Brasil participa de várias. Tem os carros de som aqui do Plantão Brasil. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar o carro de som que está rodando hoje no Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem aqui só uma prévia aqui, está rodando hoje no Rio de Janeiro, em 2 regiões do Rio de Janeiro diferentes, na parte onde tem Rocinha, tem a Cidade de Deus, por ali, e também está rodando na área onde tem o Mercadão de Madureira e Estrada da Portela. Inclusive, quem quiser ajudar a gente a colocar mais carros de som, temos também outdoors, temos em Curitiba, em Florianópolis. Quem quiser, vamos tentar colocar um sempre em Belo Horizonte também. Quem quiser ajudar as ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você pode também se inscrever ou no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, Apoie-se e conta bancária. No finalzinho do vídeo eu mostro o carro de som e aqui no Brasil também, o Bolsonaro está começando a enfrentar problemas por conta da ingerência dele não só na pandemia, mas na área econômica. A popularidade do Bolsonaro está caindo muito, muito mesmo, e todas as pesquisas estão mostrando isso. Vem uma pesquisa, aí vem a próxima pesquisa que corrobora a primeira pesquisa e cada vez piora. A última pesquisa da XP e PESP mostra a popularidade do Bolsonaro despencando. E só para você ver o que está acontecendo, saiu hoje uma pesquisa que mostra que a mídia internacional, em 90% das vezes em que a mídia fala sobre o governo Bolsonaro, é uma menção negativa. E foram analisados 7 veículos. Foi o New York Times, que é o maior jornal do mundo, o Washington Post, que é o segundo maior jornal dos Estados Unidos, o The Guardian é o segundo maior jornal do mundo, o maior da Europa e o maior da Inglaterra, foi a The Economist, que é uma revista de economia lá da Inglaterra, mais importante do mundo, ao lado do Financial Times, o Der Spiegel, que é o maior jornal da Alemanha, o El País, maior jornal da Espanha, e o Le Monde, maior jornal da França. Eles foram analisados e 90% de qualquer menção feita ao governo Bolsonaro é negativa. E geralmente eles falam que o Bolsonaro está ajudando a pandemia a se alastrar mais rápido, ou seja, o Bolsonaro é um assassino, falando que ele é irresponsável, que ele é corrupto. Quer dizer, é assim que o mundo está enxergando o Bolsonaro. Hoje em dia, você vai em qualquer lugar da Europa hoje, você fala que é brasileiro, você acaba ficando com vergonha, porque a pessoa já te liga direto ao bolsonarismo. É igual um alemão nos tempos do Hitler, que está em outro país, ele fala, eu sou alemão, todo mundo olha para ele e fala, ih, nazista. Era assim mesmo. Até hoje na Polônia aparece um alemão, minha esposa polonesa odeia alemão até hoje. Faz mais de 70 anos a guerra, só para você. Não odeia assim, mas fica sempre com o pé atrás. Então imagina como é que o povo fica com os brasileiros no meio da pandemia. É assim que está acontecendo. E, só para você ter uma ideia,
Lá em Israel, o fascistinha amigo do Bolsonaro está enfrentando uma série de problemas. Ele conseguiu já vacinar quase toda a população, inclusive o número de casos de Covid em Israel está caindo muito, só para você ver que não importa se o presidente é de direita, extrema-direita, esquerda, para ver se o cara é bom ou ruim na pandemia. O de Israel foi extremamente competente na hora de vacinar o país inteiro. O México tem um presidente de esquerda, não vacinou ninguém, mas geralmente os países de esquerda acabam saindo melhor. Só que o fascistinha de Israel está enfrentando um monte de problema nacional e internacional, inclusive investigações lá na Procuradoria de lá, que não é a Procuradoria-Geral da República o nome, mas na Procuradoria que pode investigá-lo, e ele pode acabar preso também, e ele está cada vez perdendo mais poder. Ele tinha uma ampla maioria, agora ele tem que fazer coalizão com parte da oposição dele, é o que está acontecendo com o Bolsonaro, né? Está fazendo coalizão com oposição para poder governar. Esse é o primeiro passo para um governo começar a cair. Começa com maioria, começa aí depois quando vê já está fazendo um monte de concessão para o outro lado, começando a chamar cada vez mais oposicionistas para dentro do governo, até que o governo se implode. Isso não aconteceu, por exemplo, na Hungria. A Hungria é o único país onde tem um governo fascista que está mais ou menos blindado. Não pela imprensa, que a imprensa mundial sempre faz menções negativas da Hungria, mas lá dentro. Por quê? Porque a Hungria, o presidente da Hungria fez um processo que está para acontecer agora na Polônia e que no Brasil vai ser mais difícil, mas na Europa é mais fácil de acontecer esse processo, que é o quê? Ele começou a estrangular toda a mídia. Olha só, o Bolsonaro por acaso faz isso, né? Ele tenta estrangular a mídia da maneira como ele pode. Estrangulando a mídia e cortando verba de publicidade da mídia, não publicidade governamental, como o Bolsonaro fez aqui no Brasil, não, mas colocando impostos sobre os lucros que a grande mídia tem. E aí o que acontece? Os canais de TV, os grandes jornais começaram a ficar cada vez mais pobres, mais estrangulados pelo governo, e aí empresários ligados ao governo compraram praticamente toda a mídia na Hungria. Então na Hungria você só tem mídia governista. E para desestimular a mídia contra o país, eles prendem ou eles arranjam algum crime contra qualquer um que se lance contra o governo do presidente lá, que é o Orbán. Na Polônia está acontecendo o mesmo. Se você ligasse as TVs ontem na Polônia, estava assim, ó. Esses são todos os canais de TV que tem na Polônia. A maioria estava com uma mensagem em preto. Dá para ver, inclusive, que os únicos canais que tinham alguma coisa era a CNN em espanhol, CNN Brasil e o canal do governo, que é a TVP, lá, TVP, como se fala em polonês, que é o canal do governo, que é pago pelo governo. Por quê? Porque todos os canais de TV estão em protesto porque o governo fez o mesmo que o governo da Hungria. Aumentou os impostos para o lucro dos canais de TV e para o lucro de toda a mídia e dos lucros de publicidade. Agora, quando alguém faz publicidade em um canal de TV, em um jornal, uma rádio na Polônia, o imposto pago ao governo é muito maior. Para quê? Para estrangular o lucro deles. Por quê? Porque na Europa não há redes de TV tão grandes como a Rede Globo, como o SBT, a Record, que são assim conglomerados bilionários. Não, as coisas são menores na Europa, são países menores. Então eles estrangulando, eles conseguem fazer com que eles tenham prejuízo por um tempo suficiente até que eles consigam comprar para ter uma mídia completamente governista. Isso foi feito na Hungria e esse processo está começando na Polônia. Para você ter uma ideia, essa é a lista de canais que estavam fora do ar ontem na Polônia. Você vê, cada linha é um canal. Os maiores canais do país estão aqui. Quando você entrava na Polsat, que é o canal de mais audiência na Polônia, aparecia isso aqui, ó, que está escrito... Peraí, deixa eu ver o que está escrito. Aqui seria o seu programa de TV favorito. Quer dizer, não é mais, porque eles estavam em greve, toda a grande mídia contra o governo. E lá está tendo protesto contra o governo todos os dias. E a mídia europeia também está batendo forte no governo de lá. Mas é engraçado que a mídia bate forte, mas a União Europeia não faz nada contra a Hungria e contra a Polônia, que são países que estão na União Europeia. Não faz nada. O que vai começar agora é o seguinte: os Estados Unidos voltam para a maioria para a OMS, voltam a participar das reuniões e voltam a ter papel decisivo, porque não tinham com Donald Trump, e eles vão começar a pressionar esses governos mais do que já estão pressionando. A pressão começa com a grande mídia, porque a grande mídia é sustentada pelo mercado financeiro, pelos bancos e por empresas norte-americanas majoritariamente. Mas depois, o governo americano começa a impor sua agenda, que é uma agenda anti-extrema-direita, nas comissões, na ONU, na OCDE, na OTAN, em todas elas. Para quê? Para sufocar a extrema-direita. Esse é o plano do mercado financeiro, acabar com a extrema-direita. Ah, claro, o mercado financeiro quer também acabar com a esquerda. Muita gente da esquerda vai falar isso. Tem uma ala na esquerda
que até defendeu o Donald Trump quando ele teve a conta banida do Twitter, falou, isso é censura. Eu vi gente da esquerda, tem um partidinho de esquerda, um partido cabide de emprego, que defendeu o Alan dos Santos e o Terça Livre quando o Terça Livre foi banido do YouTube, dizendo que isso é censura. Já vão fazer o mesmo com a esquerda, aqui para essa ala da esquerda, porque eu tenho uma página no Facebook que alcançava mais ou menos 10 milhões de pessoas por mês, era uma página chamada Verdade Sem Manipulação. Tinha 1.100.000 seguidores essa página no Facebook. E era uma página de esquerda. Essa página foi banida sem motivo algum em 2018, mais ou menos 2 semanas antes da eleição do Bolsonaro. Eu tenho vários amigos que tinham páginas no Facebook. A maioria das páginas tem uma Falando Verdades, deve ter uns 300 mil seguidores. O nome da página é Falando Verdades 2. Por quê? Porque a 1, que já tinha 500 mil de seguidores, foi deletada sem motivo algum. Colocou fake news? Não colocou. Quem colocava fake news impune era a direita. Inclusive o Donald Trump foi eleito por fake news e o Bolsonaro também foi eleito por fake news. E tem matéria, quem quiser ver lá. Uma semana antes da eleição, notícias mais compartilhadas. Eram 5 fake news contra o PT, com 100, 200 mil compartilhamentos no Facebook. E as páginas existem até hoje e não foram deletadas. Quer dizer, as redes sociais sempre miraram a esquerda, sempre estavam contra a esquerda. Felizmente agora estão contra a extrema-direita, então tem todo o meu apoio enquanto estiverem contra a extrema-direita, porque contra a esquerda sempre estiveram e sempre estarão. O mercado financeiro vê a esquerda como um entrave para que eles cheguem naquele ideal deles. Qual é o ideal deles? É que nós todos aqui no Brasil sejamos bem pobres, na América Latina inteira, enfim, no que eles chamam de terceiro mundo, nós sejamos bem pobres para a gente servir de mão de obra bem barata, assim, se for semi-escrava, melhor ainda, para que eles comprem tudo lá baratinho, e lá eles consigam manter a riqueza, porque o capitalismo só funciona assim, tem que ter gente muito pobre para que tenha uma classe média alta, assim, vamos supor que no mundo inteiro a Europa é a classe média alta do mundo, a classe alta são os bilionários de Wall Street. Para ter milhões nessa classe média alta você precisa de bilhões muito pobres, é isso que o mercado financeiro quer, mas nós, a esquerda, sempre lutamos contra o mercado financeiro e havia até a coexistência. A esquerda ganha uma vez, eles tentam dar o golpe, a gente tenta não dar e tal. É um inimigo que a gente já sabe como joga. A extrema-direita chegou nesse jogo e conseguiu acabar com tudo. Nem o pessoal do mercado financeiro que tentou se aliar à extrema-direita, vamos lembrar que eles tentaram se aliar. Vamos lembrar que o Bolsonaro foi extremamente apoiado pelo mercado financeiro, pelos bancos aqui no Brasil, foi pela Rede Globo e tudo mais. Tentaram se aliar. Quando viram que a extrema-direita é como se fosse um ogro que não tem cérebro, eles só sabem destruir tudo, aí eles estão se voltando contra a extrema-direita. E o que está acontecendo com o Trump agora vai acontecer com o Bolsonaro assim que ele sair do poder no Brasil. Ele vai acabar banido das redes sociais e ele vai ser silenciado. Ele, os filhos dele, toda essa mídia. Por isso que o Eduardo Bolsonaro entrou com um projeto de lei que censura redes sociais que filtrarem fake news. Por quê? Porque eles sabem que a mamata deles, qual era a mamata deles? Vamos disseminar um monte de fake news. Essas fake news vão viralizar muito, porque eles têm um sistema de comunicação muito forte, que a esquerda não tem, eu sempre falo aqui. Viraliza muito essas fake news, dão muitas visitas nos sites, eles lucram milhões com publicidade, ainda mais quando eles têm parte do governo. E eles podem fazer anúncios superfaturados, eles lucram milhões, essa é a mamata deles, e eles mantêm o governo deles assim. Só que o inquérito das fake news está acabando com isso, o inquérito dos antidemocráticos aqui no Brasil também está acabando com isso, e lá na Europa e lá em Israel não está dando mais certo. Então eles estão cada vez mais desesperados, só que tem uma coisa, a extrema-direita é extremamente ligada no mundo inteiro. Por exemplo, tem um pessoal, minha esposa, sério, ela quer morrer quando eu mostro pra ela. Tem um pessoal polonês, os fascistas lá da Polônia, que tem a bandeira da Polônia e do Brasil no nome deles no Twitter. Os poloneses fazem igual. Agora, os fascistas da Europa colocam a bandeira do Brasil. É isso que o Brasil tá virando. Aí eu é que fico com vergonha, mas ela também fica, que também é o país dela. Então estamos aqui junto e na minha casa lutando contra o fascismo. Mas é uma luta que venceremos. Nós venceremos essa luta. E só para te inspirar para vencer, eu vou mostrar aqui o carro de som que tá rodando hoje. Um deles, né, tá rodando 2. Aqui uma parte que eu esqueci de mostrar. Essa foi a capa do Le Monde mais ou menos um mês atrás. Esse é o cacique Raoni detonando o Bolsonaro. Engraçado que 2 dias antes tava o Bolsonaro na capa do Le Monde, eu não consegui achar a foto do jornal, que eu acho que é mais legal da foto do jornal do que a foto simplesmente um print screen da capa. Tava o Le Monde chamando também o Bolsonaro de assassino na capa, 2 dias antes. Quer dizer, em 3 dias, 2 dias o Bolsonaro estava na capa do maior jornal da França. Também estava na capa do El País há alguns dias. Estava na capa do New York Times também há alguns dias. O New York Times até colocou um vídeo do Felipe Neto na capa do portal
falando um monte sobre o Bolsonaro. Quer dizer, é isso, o Bolsonaro é o inimigo, hoje ele é o inimigo número 1 do mundo, e nosso também é, e por isso que a gente segue aqui denunciando o Bolsonaro, ó. Olha aqui. O carro começa perguntando quem matou Marielle, olha só. Quem matou Marielle? E a rachadinha da família Bolsonaro vai seguir impune? Bolsonaro, é inflação no gás, carne, alimentos e na gasolina. Ele só fala palavrão. Não tem CDD, Cidade de Deus. Ficamos sem o auxílio emergencial e não sabemos da vacina. Olha, meu senhor, minha senhora, ele nos deu a inflação, desemprego e a porcaria da cloroquina. Ei, Bolsonaro, minha família comia carne de boi e agora nem de frango conseguimos comprar. Bolsonaro. Tá aqui o vídeo, rodou 4 horas nessa área do Rio de Janeiro e 4 horas lá no norte do Rio de Janeiro, Madureira, Estrada da Portela, tá vendo como eu sei pouco? Mas tá aí, hoje estivemos dentro da Rocinha, da Cidade de Deus, estivemos em São Conrado, lá perguntando quem matou Marielle, falando do desastre da pandemia, do desastre econômico. Minha família comia carne de boi, comia carne boa e agora não tem mais nem carne de frango. Tamo lá denunciando o desgoverno Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoia esse conta bancária. Mas olha, é um segundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos pra cima deles. Falou!